Meus irmãos e irmãs, hoje, nesse dia 3 de julho de 2025, mais uma vez, vamos elevar o nosso pensamento até o trono de Deus, pedir perdão a Ele em nome de vosso Filho amado, Jesus Cristo, para ouvirmos a palavra do Senhor. O Evangelho de hoje está no livro de João, dos capítulos 24 ao 29. Ouçamos a palavra. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa. Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste, porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, podemos refletir um pouco no Evangelho de hoje, que ele traz para nós uma questão muito séria, que é a da incredulidade. Tomé respondeu: Senhor e meu Deus. Ele assustou. E hoje, após ouvirmos novamente o Evangelho, vamos lembrar que Tomé era um discípulo de Jesus. Tomé era um discípulo, fazia parte dos 12, mas veja a incredulidade dele. Então, o que podemos, qual é a lição que podemos tirar desta palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Deus sempre escreve certo em linhas certas. E o discípulo que, duvidando da ressurreição do Mestre, pôs as mãos nas chagas do mesmo, curou com isso a ferida da nossa incredulidade. Em Tomé está a nossa fraqueza, a nossa descrença, mas também a graça da fé em Cristo Jesus ressuscitado. Vendo por esse lado e aprendendo com a sua história, podemos considerar que Tomé cometeu 3 erros. O primeiro foi o seguinte: ele faltou à celebração. No domingo da ressurreição, à tardinha, os discípulos estavam reunidos. Esta era a hora em que a comunidade se reunia nos primeiros tempos do cristianismo, era ao entardecer do domingo. Nesta celebração do domingo de Páscoa, o próprio Jesus ressuscitado se apresentou no meio deles. Tomé não estava nesta reunião. Não sei onde andava, mas faltou a esse momento tão importante. Ele faltou a esse momento
tão importante. Então, já que nós estamos falando essa falta de Tomé à celebração, prosseguindo, nós vamos meditar mais um pouco. E Jesus fez a saudação do Shalom, a paz esteja com vocês. Mostrou-lhes as mãos e o lado para eles terem certeza que era ele mesmo que fora crucificado. E a comunidade ficou, claro, exultante de alegria. Jesus lhes comunicou o Espírito Santo soprando sobre eles e lhes enviou em missão a mesma missão de reconciliação que ele recebera do Pai. Tomé perdeu esse momento tão importante da vida. Mas por falar em faltar à celebração, hoje tem muito Tomé ausentando-se da celebração no domingo, não é verdade? Cada um tem a sua desculpa, nem sempre válida, faltando, acabam perdendo experiências que elevam qualitativamente a vida cristã. Mas, meus amados e amadas de Deus, hoje nós vamos encher os nossos corações de alegria e pedir ao Espírito Santo de Deus para confirmar a todos nós nessa missão, na missão da celebração, que a gente nunca deve perder. Faltar já não é bom. Agora, duvidar, esse foi o seu segundo erro. Tomé duvidou do testemunho da comunidade. Todo mundo disse o que tinha acontecido. Jesus ressuscitado em pessoa esteve lá, mostrou as mãos, as marcas de sua crucificação e soprou sobre eles o Espírito Santo. Mas Tomé, não presente, ainda duvidou. Quando o cristão se ausenta, quando nós ausentamos das celebrações, o que nós podemos falar sobre o que houve lá? Nada, porque nós não estávamos presentes, nós temos que ouvir dos nossos irmãos. Então nós pedimos ao Espírito Santo que nos ajude para que nós não sejamos incrédulos, tenhamos fé. E Tomé, graças a Deus, mostrou-se humilde e cheio de fé. Exclamou: meu Senhor e meu Deus. Ele estava reconhecendo que Jesus era o Senhor, o servo glorificado, e que ele era Deus como Pai, meu Senhor e meu Deus. Vamos agora guardar esta mensagem que a palavra de Cristo nos deu hoje. Guardando a mensagem, nós vamos pedir que nós temos que dar chance de reencontrar Jesus na comunidade, de crer nele de todo o coração, sem duvidar, porque Jesus está presente aqui conosco. Ele está presente com cada um de nós, não é verdade? Agora vamos rezar a palavra. Rezando a palavra, vamos pedir. Lembrar que Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Então nós vamos rezar a palavra. Senhor Jesus, ainda está ressoando a tua palavra dita à comunidade naquela tarde de domingo. Bem-aventurados os que crerem sem terem visto. Nós realmente não te conhecemos, Pai. Presencialmente, nunca te vimos, mas cremos em ti, cremos em vós, cremos que tu vive e estás conosco. Temos razão, não podemos nos guiar só pela lógica da comprovação, só aceitar o que for cientificamente provado ou querer entender tudo de Deus. Não. Nós sabemos que Deus é Deus e o Espírito Santo nos mostra
essa situação. Pai de misericórdia, nós temos que ser provado ou querer entender tudo de Deus? Não podemos. Como se tudo coubesse em nossa cabeça ou em nossa lógica humana. Só pela fé podemos encontrar-vos. Senhor, acolher a vossa palavra, celebrar a Eucaristia, é o que nós fazemos. Nós agradecemos vós, porque o Senhor habita em cada coração de todos nós desse imenso universo. Meus amados e amadas de Deus, recebam o meu abraço e até o próximo, com o poder do nosso Pai, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que nos leva ao Pai. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que está presente com todos nós neste momento. Receba o meu abraço e até o próximo. Com o poder de Deus.